Estamos vivendo as últimas horas deste outono, que ainda podem ter temporais localizados e chances para queda de granizo em parte do Rio Grande do Sul e em Santa Catarina. O inverno começa no fim da tarde desta quinta-feira, às 17 horas e 51 minutos, horário de Brasília. Analisando toda a estação, apenas a faixa leste ali da região sul é que pode ter uma chuva acima da média, é o que a gente vai ver a seguir falando com o Arthur Miller. Ontem você já trouxe, as características da nova estação, mas é sempre bom relembrar aqui, para quem não assistiu, e falar que vai ser mais quente do que o normal, isso é um fato, a gente tem sempre destacado. Agora, o que eu quero também saber, Arthur, é quando que vem a primeira onda de frio deste inverno, se vamos ter aí menos riscos de geada, é o que todo mundo nos pergunta, escuta, não vai ter inverno? Quando que vai ter um frio para a gente sentir que está nessa estação? Bem-vindo. Obrigado, Priscila. Uma boa tarde para você que nos acompanha aqui no Mercado e Companhia. Aí, para esse frio chegar, vai depender da região. Como a gente vai ver aqui no telão, percebemos aqui que a temperatura aí vai ficar acima da média em grande parte do país, principalmente aí no centro-oeste, com a temperatura aí dentro da média somente no Rio Grande do Sul. Isso significa que provavelmente teremos aí grandes atuações de bloqueios no Brasil Central e essas frentes aí dificilmente vão conseguir avançar. O que significa que provavelmente aí, se for pegar o estado com um inverno mais rigoroso, talvez seja o Rio Grande do Sul, mas que não seja tão rigoroso assim. Quando a gente olha para a questão do centro-oeste, pode ter sim impulsos de ar frio, mas que no geral a temperatura deve aí se manter elevada e a mesma condição vale para a região sudeste. Se o frio mal consegue ultrapassar o centro-oeste, muito menos deve chegar aí frio na região norte e aí no sul da região nordeste, com alguma frequência para provocar uma friagem. Então, a tendência é que seja um inverno quente, Priscila. Agora, quando a gente olha a situação da chuva, que é o próximo mapa, a gente vai perceber que é o seguinte, aquele cenário que a gente trouxe, que é praticamente chuva abaixo da média em grande parte do país, aqui a chuva já está abaixo da média, quer dizer, dentro da média, mas é uma época que já não chove, então não existe chuva negativa. Tem até uma tendência de um pouco mais de chuva aí na faixa do litoral da região sul e aí dentro da média no sul do Rio Grande do Sul, justamente porque a frente fria não consegue avançar. Então, podemos ter aí períodos aí de chuvas dentro ou um pouco acima da média, mas ainda sem previsão de chuvas volumosas para novamente provocar enchente, chamando muito a atenção que essa chuva abaixo da média em boa parte da região norte, pegando parte do centro-oeste, influencia aí nas bacias hidrográficas, aquilo que a gente já vem falando, associado às altas temperaturas, vai deixar a conta de luz mais salgada, porque ano passado teve uma grande seca, não teve chuva suficiente para reverter a situação, e esse ano já começou mais cedo, já começou mais cedo a questão, principalmente dos focos de incêndio no Pantanal, então a situação é muito parecida com o ano passado, com rios aí que devem ficar abaixo do nível de cote, até dificultando o transporte aí para os próximos meses. Arthur, você falou que o frio depende de qual local. A gente sabe que é mais no centro-sul que pode chegar essa onda de frio. Então, você tem algumas cidades que você trouxe aí pra gente ter uma ideia de quando a gente vai sentir frio ou não? Então eu separei aqui 3 municípios para a gente entender como é que fica os próximos 30 dias. Então, ou seja, tem agora o Cavado Atuana, tem um ciclone que vai passar lá sobre o Uruguai e vai jogar um pulso de ar frio. Então, mínimas aí caindo na casa de 5 graus já no dia 25, início da próxima semana. Aí lá no começo de julho, outro pulso de ar frio, com mínimas também na casa de 5, aí para Dom Pedrito. Então, chance baixa para a geada, mas que não deve negativar as temperaturas. Então, vai ser essa gangorra térmica, principalmente no Rio Grande do Sul, devido aí ao não avanço desses sistemas. Quando a gente olha para a região sudeste, olhando aí para Itapeva, então, a tendência até do ar frio chegar aí no final do mês, mas mínimas aí que não devem baixar de 10 graus. Então, se está difícil formar geada no sul, muito menos na região sudeste, olha só, o início de julho já quente, com máximas batendo na casa de 31. Quando a gente olha para o centro-oeste, pegando aí o sul de Mato Grosso do Sul, tendência de chegar a um pulso de ar frio lá no começo de julho, mínima caindo para 4, então um risco de geada abaixo. Isso vai muito depender de um próximo ciclone que pode se formar na próxima semana, então isso pode variar muito ainda e ele vai ser responsável por então gerar esse pulso de ar frio. Mas veja como é um pulso. No dia 1º e dia 2 está 4 graus e já logo na sequência as máximas já voltam a ficar aí na casa de 33 graus. Então esse vai ser o panorama do inverno. Pode sim ter o pulso de ar frio, mas aquele frio de 5, 10 dias para as pessoas tirarem o casaco e dizer assim, tá frio,
tá difícil. Também o mercado de artigos de inverno, né, fica muito penalizado esse ano, porque 2 dias de frio, né, apenas, e a gente sabe que quando é uma previsão ainda mais estendida, isso vai mudando. Mas, de qualquer maneira, início de julho já com esse pulso de frio. Claro que ninguém tem uma pretensão de que tenha formação de geada, mas que a gente tenha uma temperatura mais adequada com a estação, porque a gente sabe de todos os efeitos colaterais que isso traz nas lavouras. E, em relação às chuvas, continuamos com esse alerta, então, para o Rio Grande do Sul. Exatamente, principalmente para temporais, esse cavado ainda continua atuando, vai dar origem a uma frente fria que vai avançar. Então temos aí o Rio Grande do Sul, parte do centro-sul de Santa Catarina sob alerta de tempo severo durante o dia de hoje. A situação começa a melhorar a partir de amanhã no norte do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, ficando mais lá no centro-sul do Rio Grande do Sul. E aí quando a gente olha aí para o sábado, a tendência desse sistema é se desintensificar, mas lembrando que áreas aqui da campanha gaúcha, região de Pelotas, ainda podem ter aí rajadas de vento mais intensas, inclusive com queda de granizo. Não é chuva volumosa, nos próximos 5 dias o volume tanto no Rio Grande do Sul e Santa Catarina 30 a 50 milímetros, não devem aí trazer aquela situação de enchente para a região, mas claro, em alguns pontos pode provocar alagamentos. Chuva que não chega no norte do Paraná, fica também ali só no centro-sul, agravando muito a situação hídrica nessas áreas. Aí quando a gente olha para o Brasil Central, não tem previsão de chuvas e até dando um zoom, né, na região norte, nada de chuva em Rondônia, chuva somente no Amazonas e ainda de forma mal distribuída no Acre, centro-sul do Pará também seco e claro, a gente olha para o Nordeste, chuvas ainda no litoral e nada de chuva no interior da região, prejudicando em muito ainda as lavouras em desenvolvimento. Tá certo, então, Arthur. Encerramos aqui ou temos mais ainda alguma previsão das próximas 24 horas? Então, seguindo hoje, o Brasil aí segue com o sol em boa parte do Brasil Central, então não tem jeito, temperatura segue elevada, veja, ó, máximas aí em Cuiabá batendo 37, 35, 34 no norte, interior do Mato Piba, Triângulo Mineiro, norte do Paraná, Mato Grosso do Sul, passando de 30 graus, e olha só, lá no noroeste de Mato Grosso, máximas aí batendo na casa de 38, e é uma situação, né, que esse ciclone na próxima semana favorecer a entrada de um ar mais frio, pode até favorecer, mas quando a gente olha para Nova Mutum, não tem nem nuvens, ó, sol de rachar e 36, 35 graus de máxima. Tá certo, Arthur, obrigada pela sua participação, boa quinta-feira. Obrigado, Priscila, uma boa tarde para você que nos acompanha.